Menos de um mês depois do cessar-fogo anunciado entre Israel e o Hamas, os palestinos convivem com mais uma ameaça. Donald Trump anunciou o desejo de anexar a faixa de Gaza e transformar essa área numa zona turística, uma riviera do Oriente Médio, como ele afirmou. A declaração surgiu numa coletiva com o próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que visitou a Casa Branca a convite do presidente republicano. Se os Estados Unidos realmente seguirem nesse plano imperialista, milhares de palestinos teriam que ser reassentados em países árabes vizinhos, voltando a viver um processo de migração forçada como refugiados políticos. As principais potências globais rapidamente reagiram ao plano do Trump, condenando com veemência esse projeto. A Turquia classificou a medida como inaceitável e a França pontuou o risco de desestabilizar o Oriente Médio. Países como Rússia, China, Alemanha, Espanha, Arábia Saudita, Irlanda e Reino Unido engrossaram o coro, condenando fortemente a declaração do Trump. O Brasil também reagiu. O presidente Lula disse que os Estados Unidos tratam os palestinos como se fossem ninguém. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. E que é impossível construir uma riviera em cima de cadáveres de mulheres e crianças. Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Bruno Huberman. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez ao ICL e ao Em Detalhes também. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigada, professor. Vamos começar pela fala do Donald Trump, pensando do ponto de vista de que ele já disse várias coisas ao longo de menos de um mês, né, que instauraram um caos. Então, falas a respeito de guerra comercial, de taxação, de anti-imigração, de violência contra migrantes. E agora a gente tem uma fala que é absolutamente horrorosa, né, é difícil até de classificar, contra os palestinos. Eu te pergunto, para quem é, a princípio, né, pensando do ponto de vista de estratégia, se é que existe alguma estratégia política por trás dessa fala do Donald Trump, mas para quem é? É para a extrema-direita de Israel? Enfim, qual é o objetivo de uma fala como essa? Pensando na sua pergunta, eu acho que representa os interesses das camadas mais radicais da direita, né, o que a gente chama de extrema-direita, né, mais coloniais, mais fascistas, né, da sociedade, do mundo, né, de forma geral. Tem gente satisfeita com esses planos no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, na África do Sul, né, onde ele está, não por acaso, atacando um projeto do atual governo que busca expropriar terras da burguesia branca de uma forma a trazer justiça econômica com o fim do apartheid, né? Porque a gente sempre diz que o apartheid continua na África do Sul após o fim do regime político do apartheid de 1994, mas agora de formas econômicas. Então, o Trump está representando interesses coloniais e imperialistas das mais diversas formas, seja na busca de expropriação de territórios da Groenlândia ao Panamá, né, a interesse, né, ultranacionalismo em impondo tarifas alfandegárias, né, do imperialismo econômico aí, até essa intenção declarada aí de ocupar, né, ocupar Gaza, expulsar os palestinos e promover a sua reconstrução colonial, né? Porque quando ele fala que vai ser uma riviera do Oriente Médio, aí, como está colocado aí na tarja, né, ele está implicitamente dizendo que os palestinos não serão mais maioria, não governarão mais aquele pedaço de terra, e quando ele fala que aquilo será um pedaço de terra global,
Assim como Tel Aviv é um pedaço de terra global, né? No qual o capital global, as mercadorias globais circulam, né? Mas é um território sob a soberania israelense e partilhada dos Estados Unidos, né? Eu escrevi ontem, né? Esse novo plano, de alguma forma, quase que formaliza Israel como o 51º estado estadunidense, né? Quase uma formalização de Israel como um protetorado americano, né? Exato. Eu queria aproveitar o gancho nessa fala que é colonialista para falar um pouco do poder que tem esse discurso, né, alinhado a essa ideia de colonização, para reforçar a ideia de que Gaza não é um território dos palestinos, né? Então, na ponta, no que isso pode se converter? Então, na minha interpretação, eu acho que o Trump e o Netanyahu almejam, né, com esse plano, em primeiro lugar, é salvar o governo Netanyahu, né? E salvar em dois sentidos. Em primeiro lugar, a imagem israelense, né? Saiu esses dias, essa semana, um estudo a respeito da percepção de consumidores e investidores internacionais a respeito de 50 países do mundo, né? Mais ou menos da marca dos países, de uma forma a entender se os mercadorias e fazer investimentos em países é atrativo ou não, né? E esse estudo verificou, né, a percepção global de uma queda acentuada de Israel como destino de investimentos, né, apontando como a juventude do mundo inteiro está boicotando Israel. Tem uma imagem péssima de Israel. Os produtos made Israel, né, têm sido sistematicamente boicotados. E isso está provocando danos importantes já à economia israelense, segundo esses dados, né? Então o Trump, ele disse no começo do ano passado, ainda quando ele era pré-candidato, né, que ele era contra o genocídio porque Israel perdeu a guerra das relações públicas, né? Então ele precisa salvar a imagem de Israel e, portanto, a imagem dos Estados Unidos, né? Então, esse discurso de reconstruir Gaza, né, e transformar a expulsão dos palestinos num esforço humanitário tem esse objetivo, né? E, por outro lado, ele busca salvar a coalizão governamental do Netanyahu. Porque Netanyahu, ele não pode deixar o poder, porque senão, sei lá, ele vai ser preso por corrupção, ele vai ser preso pelo TPI, sei lá, né? Netanyahu está em apuros caso ele deixe o poder. Só que o cessar-fogo era um ponto inicial para você iniciar uma nova etapa do processo colonial, né? Isso desagrada a extrema-direita israelense. O mais extremista dos colonos que faz parte do governo israelense, o Itamar Ben-Gvir, já deixou o governo quando foi anunciado o cessar-fogo. E o segundo mais extremista, que é o Bezalel Smotrich, que é, de fato, o político mais importante da extrema-direita israelense, né, que tem um partido mais forte, que é o sionismo religioso, disse que se o cessar-fogo chegar ao seu final, à sua etapa final, que envolve a reconstrução de Gaza com os palestinos, ele deixa o governo, isso significa o fim do governo Netanyahu, né? Então, o Smotrich, inclusive, já deu declarações que ele aplaude as intenções, né, do Trump e do Netanyahu, né? Esse novo plano anunciado hoje, né, que o exército de Israel estaria iniciando o deslocamento voluntário e provisório dos palestinos para fora de Gaza, o Smotrich falou, finalmente, estamos fazendo algo, e assim por diante. Então, tem esses dois objetivos, interno e global, da política interna israelense e da dinâmica global da inserção capitalista, né, nessa dinâmica de espetacularização que a gente vive aí no mundo. É importante essa fala para a manutenção dessa coalizão, né, para que o Benjamin Netanyahu consiga se manter no poder. Agora, você chamou a atenção, professor, para algo que eu também queria te perguntar aqui. O que seria, né, tirar os palestinos de Gaza? Seria extermínio, porque
enfim, quais seriam os países de destino? Até se fala em Egito e Jordânia, né? Me parece algo impensável, não me parece viável de nenhum ponto de vista, deslocamento de direitos humanos, enfim, sem contar a crise desses outros países também. Como é que o Trump entra na negociação do cessar-fogo, ali na transição entre o governo Joe Biden para o governo dele, manda alguém, né, do governo dele para negociar o cessar-fogo, e depois ele diz essa frase que sugere a continuidade do genocídio dos palestinos, né? Sim, acho que em primeiro lugar, como você coloca, a gente fala limpeza étnica, mas limpeza étnica nada mais é que uma forma de genocídio ao mesmo tempo. Né? Quando você vai ali nos termos significa genocídio, a expulsão em massa de populações é uma forma de genocídio. Né? O genocídio não significa necessariamente exterminar fisicamente, né? Você exterminar a existência de um povo no determinado território. Isso é genocídio. Né? Só que a gente inventou esse novo termo limpeza étnica, que é um pouco mais clean, né? Um pouco mais limpo, ali no contexto da guerra da Iugoslávia e assim por diante, né? Nos anos 90. Mas, enfim, né? Tanto que o termo limpeza étnica agora está sendo adotado por todo mundo, né? Que é algo tão óbvio, né, que é o que está acontecendo, que é o The Guardian, o Guga Chakra, sei lá, até a direita liberal do mundo inteiro, americana, brasileira, israelense, está aí falando em limpeza étnica, porque é algo, né, muito claro. E é um crime contra a humanidade, segundo o direito internacional, bastante importante ficar claro. E a respeito da intenção estadunidense e israelense de expulsar em massa os palestinos de Gaza, é importante ressaltar que isso é um projeto iniciado pelo Joe Biden e pelo Netanyahu no final de 2023. Ele se reúne com al-Sisi, que é o presidente ditatorial do Egito, né, que assumiu o poder há mais ou menos 10 anos, quando ele dá um golpe militar em 2013 contra o governo eleito democraticamente da Irmandade Muçulmana. E nesse processo, eles prometem o alívio da dívida, né, do Egito com o Fundo Monetário Internacional. O Egito é o segundo país com maior endividamento na FMI, somente atrás da Argentina. Né? E o Egito contraiu um novo empréstimo nesse último período porque a economia egípcia está em frangalhos. Para o Egito, não é somente Gaza é o seu problema vizinho. O Sudão, no sul, está em guerra civil. A Líbia, ao oeste, está em guerra civil. Né? A leste, Gaza, está sob um genocídio. Né? E ao norte, no mar Mediterrâneo, você tem uma pressão gigantesca da Europa. Né? Então o Egito está numa condição econômica péssima. E receber refugiados seria um problema gigantesco. E não seria 5 mil refugiados, seria da ordem de milhões. Né? Enfim, né? Obviamente o Egito não quer receber esses refugiados, assim como a Jordânia, por razões econômicas. Né? Embora, obviamente, Netanyahu e companhia devam estar dizendo que ele teria ajuda, tudo mais. Né? Mas isso é completamente irreal. Né? Não existe transferência provisória de palestinos para fora da Palestina. É isso que dizia em 1948, quando os palestinos na Nakba foram expulsos, 2/3 da população nacional foi expulsa de forma provisória, e dizendo que retornariam e nunca retornaram. São mais de 7 milhões de palestinos vivendo no exílio atualmente. A questão palestina é, na sua origem, uma questão refugiada, né, dos refugiados. Depois vai se tornar também uma questão do território, da luta dos palestinos do território sob ocupação a partir de 67. Né? Então, mas os egípcios e os jordanianos que estão sendo apontados pelo Trump como destino dessas pessoas que vão viver em casas lindas, como ele fala, né? Não aceitam não somente por razões econômicas, mas políticas. Né? Tem que lembrar que 60% a 70% da população jordaniana é de descendência palestina. Né? E a população egípcia é historicamente muito solidária à causa palestina. Né? Nesses últimos meses você teve protestos gigantescos em 2 países, em todo o Oriente Médio, em prol da causa palestina e contra o genocídio. Então, se esses governos, embora ambos sejam ditaduras,
né, uma ditadura militar e uma monarquia, né, tradicional, no caso da Jordânia, eles aceitam essa Nakba 2.0 em pleno 2025, eles caem. Né? Os seus governos são. O Jordânia é um pouco mais sólido, mas eles não estão fundados ali numa grande legitimidade. Não, eles estão fundados somente na coerção. Né? Então, eles não podem abrir. Né? Então, você tem uma contradição importante aí. O objetivo dos Estados Unidos e Israel é acabar com a Palestina. E eles estão começando com isso por Gaza. Né? Gaza é o laboratório para o que eles querem fazer na Cisjordânia num segundo momento. Certamente. Né? Mas isso já mostra o desafio que será isso. Fazendo uma pausa aqui na entrevista para falar rapidinho da nossa pós-graduação do ICL, que vai ter a aula inaugural no dia 13 de fevereiro. Uma quinta-feira, 8 horas da noite, você pode acompanhar com a gente, porque essa aula vai ser aberta para todo mundo poder participar. É o nosso curso de pós-graduação em parceria com a FESP de São Paulo, e a gente não pode deixar de celebrar esse curso, esse primeiro curso do ICL, junto com você, deixando a nossa aula inaugural aberta. O Gessé Souza e o Renato Giannini Ribeiro, que são os nossos professores da nossa pós, eles vão trazer a aula magna A Vingança dos Humilhados, entenda como as elites do país condenaram os mais pobres à autodestruição. Esse é um debate super importante sobre o que aconteceu aqui no Brasil nos últimos anos, com a ascensão da extrema-direita, e que faz parte do nosso curso Repensando Brasil, Sociedade, Política e História. A gente já tem mais de 3.000 alunos e alunas, e você que vai poder participar dessa aula, você pode garantir condições especiais também na nossa pós-graduação. Se inscreve em detalhes icl.com.br para poder participar. Agora a gente vai voltar para a nossa entrevista. E a gente tem, em meio a tudo isso, essas negociações de cessar-fogo. Na mesma semana desse encontro do Trump com o Netanyahu, se entrou nessa segunda fase. Queria que você explicasse um pouco sobre isso e como isso se relaciona com a fala do Trump. Quer dizer, houve algum impacto? A gente pode, daqui para frente, também ter a negociação afetada de alguma maneira? Eu acredito que pode afetar, sim. Né? Para mim é surpreendente como isso segue, para falar a verdade. Né? Eu acreditaria que já teria acontecido alguma coisa. A gente já teve, no começo da semana, se eu não me engano, na segunda-feira, imagens de ataques israelenses a Gaza, né, de bombardeios. Então, o cessar-fogo já está sendo ferido. Né? Mas eu acho que ambas as partes, Hamas e Israel, ainda veem a importância de prosseguir com a troca de reféns, de prisioneiros, de ambos os lados. Né? Porque, do ponto de vista israelense, né, se o Netanyahu não se mantém caso faça o cessar-fogo, talvez ele não se mantenha caso ele não entregue o retorno dos prisioneiros ao mesmo tempo. Né? Existe uma pressão muito grande na sociedade israelense pela libertação dos prisioneiros. Então, eu acredito que o Smotrich disse, né, esse ministro de extrema-direita israelense, é a etapa final o problema. A segunda etapa eles querem realizar, né, que é a troca de prisioneiros, homens israelenses e palestinos, né, envolvendo inclusive guerrilheiros palestinos. Por exemplo, Zacarias Zubeidi, um guerrilheiro palestino, foi solto, né, os soldados homens israelenses e assim por diante. Existe inclusive a possibilidade do Marwan Barghouti ser solto, pelo que eu li. O Marwan é o principal líder vivo do Fatah, né, que é o partido do Arafat, é o principal líder palestino vivo de forma geral. Né? Alguns apontam que é o Mandela palestino. Né? É alguém que sairia da prisão e poderia unir o povo palestino em prol da sua libertação, da paz e assim por diante. E caso isso venha acontecer, isso será algo muito significativo. E eu acho que o Hamas está de olho nisso, porque para o Hamas, obviamente, é importante um Fatah forte, é importante um povo palestino liderado por uma pessoa como Marwan Barghouti. Né? Então, e os israelenses precisam soltar os prisioneiros. Então, acho que esse acordo cessar-fogo está sendo mantido por um fio, ao meu ver. Né? Acho que estão se segurando muito para não ver um escalonamento novo da violência.
né? Eu acho que eles vão buscar concluir essa segunda etapa, e a terceira etapa, eu acho que não existe a menor possibilidade dela ser executada no futuro próximo. E a gente tem o Donald Trump trazendo essa fala, mas para além disso, a gente sabe que os Estados Unidos financiam de forma muito contundente, né, com armamento, Israel para que continue o genocídio na faixa de Gaza contra os palestinos. O que falta para que alguma instituição, para que alguma entidade, eu penso principalmente na ONU, mas enfim, tribunais internacionais, o próprio Tribunal Penal, pudesse fazer para impedir essa violação de direito internacional, imaginando que Donald Trump pudesse colocar essa ideia em prática, né, que a gente ainda não sabe como é que seria feito, mas a ideia é ocupar Gaza, né, ou seja, por meio de extermínio. O que poderia ser feito? Qual é o papel? O que a gente deveria esperar dessas organizações? Gabriela, acho que a gente está 15 meses falando disso, né? Não falta nada a ser feito para ser tomada alguma decisão mais dura, né? Mas instituições internacionais, né? Elas foram criadas pelos Estados Unidos no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial para servir de instrumento para eles, né? Ou seja, essa é uma característica do novo imperialismo liderado pelos Estados Unidos, né? Que era o antigo imperialismo da Inglaterra, por exemplo, né? Era a Inglaterra diretamente que agia através de mecanismos políticos e econômicos e militares, fazendo o seu poder global ser mantido, do comércio, da abertura. Por exemplo, se você fechava os seus portos, a Inglaterra ia lá invadir e bombardeava os seus portos para abrir para você comercializar com a Inglaterra, né? Daí os Estados Unidos criou a Organização Mundial do Comércio, né? Se você está numa guerra civil, você vai ter as intervenções humanitárias. É a ONU, é a OMS, é a FMI, é Banco Mundial, né? Mas a partir do momento que as instituições elas deixam de servir aos interesses estadunidenses e israelenses, por consequência, que é a mesma coisa, né? Eles começam a enfrentar essa ordem. Então, os Estados Unidos anunciou que deixou o Conselho de Direitos Humanos da ONU, Israel também deixou, eles vêm enfrentando as instituições internacionais sistematicamente, e as instituições internacionais estão funcionando, né? Você tem uma determinação importantíssima do Conselho Internacional de Justiça, ela está catando a plausibilidade do genocídio, dizendo que a ocupação é ilegal, dizendo que é apartheid, dizendo tudo que a gente sempre diz. Você teve o TPI dando ordem de prisão para um líder ocidental. O Benjamin Netanyahu, quando ele foi para os Estados Unidos, ele teve que fazer um zigue-zague para não passar sobre certos espaços aéreos, né? É o primeiro líder ocidental com um mandato de prisão internacional. Ou seja, as instituições estão funcionando muito bem, obrigado. O problema da ordem liberal internacional é que as instituições têm pouquíssimo poder de coação para fazer com que as suas determinações sejam cumpridas pelos estados, né? Porque o sistema internacional ele funciona no que a gente chama de anarquia internacional, né? Não existe um Estado soberano no mundo. As relações se dão por relações de poder entre os Estados, o que a gente chama de hard power, que é o poder duro, que a economia é a guerra, o soft power, que é essa questão, por exemplo, da imagem, que eu estava falando até pouco tempo atrás. Então, nesse contexto, para as determinações das instituições serem cumpridas, os Estados têm que fazer com que os outros estados cumpram-as, né? E você não tem como fazer os Estados Unidos cumprir uma determinação que vai contra os Estados Unidos, porque ela é a nação mais poderosa do mundo, né? E Israel por consequência, porque Israel, como eu coloquei, é o 51º estado norte-americano. Então, nesse sentido, a gente não pode esperar nada das instituições internacionais. A gente tem que aguardar uma mudança do sistema internacional para fazer. Tanto que a China é quem mais defende o sistema internacional liberal. E o Trump está enfrentando, né? Ele saiu do Conselho de Direitos Humanos, ele acabou com a USAID, ele está acabando com o negócio de meio ambiente, saiu da OMS, enfim, né? Ele está enfrentando esse sistema que não representa mais os interesses do grupo político dele, representa dos democratas,
mas não dessa parcela dos republicanos mais. Para a gente fechar, eu quero te fazer uma pergunta mais direta sobre essas propostas ou essa ideia que o Donald Trump tem. Qual seria a viabilidade, de fato, de ele assumir, os Estados Unidos assumirem o controle de Gaza se eles quiserem? Isso é viável? Bom, só para responder rápido, então, a primeira parte, né? De fato, né, você cortar financiamento da UNRWA, né, que é essa agência de refugiados específica que lida com os refugiados palestinos, é bastante deletéria para os refugiados palestinos que são completamente dependentes da UNRWA para educação, saúde, assim por diante. E refugiados palestinos que vivem não somente em Gaza, mas na Cisjordânia, no Egito, no Líbano. É um sufocamento, né? De todos os Isso. lados. Uhum. Então, os refugiados, eles sempre são uma parcela já oprimida de qualquer sociedade, né? E sem auxílio dessas agências internacionais, eles ficam ainda mais vulneráveis, né? Mas só para complementar, antes de chegar na segunda parte, a USAID, né? Que é essa agência dos Estados Unidos que faz ajuda humanitária, né? Existem diversos estudos de palestinos muito bons que vêm demonstrando como essa ajuda humanitária pacifica a resistência palestina, né? Isso serve para o mundo inteiro, né? Porque daí certos movimentos sociais eles se tornam ONGs para receber ajuda internacional. Dessa forma eles minimizam a sua pauta de luta por libertação para se adequar ao que o edital das ONGs determinam, né? O edital das agências financiadoras como a USAID. E os palestinos criticam muito como a USAID acabou com a resistência palestina. E o Hamas era a alternativa a isso. E eu acho que com o fim da USAID, a USAID já vinha desinvestindo da Palestina há muitos anos. O Trump, por exemplo, no seu primeiro mandato, cortou o investimento da USAID dos palestinos, né? E agora acabou com a USAID de forma geral. Então, acho que isso pode promover uma transformação importante nos movimentos, não somente na Palestina, mas no terceiro mundo inteiro, que eram, de alguma forma, confinados pela USAID. E, em segundo lugar, a plausibilidade, né, disso acontecer. Baixíssima, né? Como eu coloquei, as nações árabes provavelmente não receberão essas pessoas. O Trump ele tem se colocado muito contra o envolvimento militar americano direto em outros países. Ele está saindo da guerra da Ucrânia, ele fez cessar-fogo em Gaza. Ele tweetou hoje, nesse Twitter alternativo de extrema-direita que ele posta, falando que não será uma ocupação com boots on the ground de soldados americanos. Israel fará o serviço. Eles falaram, Israel fará o serviço e nós, depois disso, né, entraremos. Ou seja, ele prevê Israel derrotando o Hamas militarmente, os países árabes recebendo os refugiados, daí os Estados Unidos entra, né, para fazer a reconstrução. Eu não vejo o Hamas sendo derrotado e eu não vejo os países árabes abrindo suas portas por enquanto, né? Pelas diversas questões que eu coloquei e porque o Hamas sustentou por 15 meses esse conflito e não há nada que me diga o contrário que eles não podem sustentar por mais 15, 20, 30, 40, 50 meses, entendeu? Eu não vejo recursos que não foram utilizados que poderão ser utilizados para derrotar o Hamas. Então, destruir o Hamas não é uma meta plausível. E você tem que destruir o Hamas para promover a expulsão dos palestinos, né? Senão o Hamas vai continuar segurando a existência dos palestinos em Gaza. E nesse sentido, eu acho bastante improvável, né? Mas eu não acho impossível eles estarem também inventando essas histórias para conquistar outra coisa que não está no nosso horizonte ainda, como a normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita, né, e outras questões, né? Acho que isso pode ser um bode na sala, em certo sentido, né? Essa hipótese é plausível. Professor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui mais uma vez. É sempre bom te ouvir, apesar, enfim, da gente estar conversando mais uma vez sobre algo que é tão difícil, né? Mas é sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Estamos aí. Obrigado. Eu espero que aproveitem a nossa conversa. Com certeza. Até a próxima.
Esse foi mais um episódio do Videocast em Detalhes. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã no YouTube. Para você também que prefere acompanhar a nossa programação nas plataformas de áudio, você pode nos ouvir em qualquer momento do seu dia, de segunda a sexta-feira. Agora, para você que está no YouTube com a gente, você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência tem Rolê e CL. Até a próxima. Coringa do mundo real está no Brasil. Ele não fica mais apenas nos filmes de Hollywood. Agora, ele faz parte da nossa realidade. O Coringa é o cidadão que, humilhado e privado de todos os benefícios do capitalismo, decide destruir tudo que existe, decide abdicar da sua própria vida para pôr fim ao sistema perverso. Quer entender melhor a história do Coringa brasileiro? Então você precisa se inscrever agora para participar da aula magna aberta que eu, juntamente com Renato Janine Ribeiro, daremos para o ICL. A vingança dos humilhados. Como as elites brasileiras condenaram os mais pobres à autodestruição. E essa aula será no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas, todos os canais do ICL.